Batalha espiritual. O Novo Testamento nos apresenta diversos quadros relativos à igreja, especialmente no livro de Éfesos, a vermos como uma família, um templo, a noiva de Cristo, e também como um exército que está envolvido num conflito global. Por conflito global, podemos entender que a guerra espiritual não somente está voltada a um aspecto terreno, mas também envolve as regiões celestiais, ou seja, o universo criado. Podemos parafrasear Efésios, capítulo 6 e versículo 12, de acordo com o original grego, da seguinte forma: a nossa luta livre não é contra sangue e carne, ou contra pessoas com corpos, senão contra governadores sobre diversas áreas e ordens, descendentes de autoridades, contra os dominadores do mundo da obscuridade presente, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esta referência bíblica nos apresenta os 4 níveis de autoridade no reino das trevas. Assim, podemos entender verdadeiramente contra quem estamos guerreando. Primeiro, principados, no grego arché, que significa espíritos governantes, magistrados, poderes, começo, sendo que começo nesse caso se refere ao tempo ou ordem. Principados são espíritos demoníacos poderosos da mais alta hierarquia, primeiro escalão, recebendo ordens diretamente de Satanás, dominando e operando nos lugares celestiais. São chamados de príncipes, aonde nós nos encontramos a referência bíblica em Daniel capítulo 10, versículo 13 até o 20. Segundo, potestades, no grego eusoxia, significando autoridades que permitem ou impedem poder delegado. As potestades têm poderes executivos, recebendo autoridade e poder delegado pelos principados. Nos textos de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, e Colossenses, capítulo 2 e versículo 15, refere-se a todas as autoridades e poderes malignos que se opõem a Jesus Cristo e à Igreja. Príncipes do mundo destas trevas. No grego, cosmocrator, significa governadores mundiais. É o que tem governado o mundo, os senhores do mundo. Vem de cosmos, isto é, mundo, e krator, isto é, governados. Estes são responsáveis pela luta contra a verdadeira luz e levam o povo às trevas, cegando-lhes os olhos e enviando trevas às almas dos homens. Quando oramos por pessoas que estão dominadas pela cegueira de Satanás e por pessoas que estão em religiões pagãs, estamos guerreando contra esse tipo de inimigo, esses governadores mundiais. Eles governam sobre nações através do seu poder de cegar a mente dos homens. Exercem também autoridade sobre diferentes sistemas de governos do mundo. 4. Hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. No grego, o significado é pneumáticos, que vem da raiz da palavra pneuma, que significa espírito, e poneira, que significa iniquidade, depravação, maligno, atividade de natureza má. Estas forças oprimem a humanidade, tentando levá-la ao desespero e caos total. O medo, a angústia e os suicídios são resultantes dessas forças espirituais
malignas. A base da nossa vitória. Como podemos vencer toda essa estrutura hierárquica de forças malignas? Temos que nos manter firmes na vitória conquistada por Cristo na cruz. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 15, encontramos a chave para vencermos na guerra espiritual. Jesus derrotou a Satanás e a todos os principados malignos. A culpa nos afasta de vivermos esta experiência de vitória, que se encontra em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. E assim seremos derrotados. Jesus despojou os principados e potestades, os exibindo publicamente e deles triunfando na cruz. Triunfar não é ganhar uma batalha, trata-se da celebração de uma batalha que já foi ganha. A Bíblia declara que Deus, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O porquê da guerra? Satanás tem buscado adoração. O homem é um canal de adoração ao Deus único e verdadeiro, ou a Satanás. As pessoas que não conhecem a Cristo são como joias nas mãos do diabo, e ele não quer perder estas vidas. Quando estudamos sobre as guerras na Bíblia, podemos perceber que sempre havia um propósito definido: saque e conquista de território. 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 2. Guerra espiritual não é um fim em si mesma, porém um meio de alcançar um grande objetivo, um despojo. Existem vidas que precisam ser tomadas e levadas para o reino de Deus. Estamos vivendo dias proféticos e apostólicos e uma igreja que está movendo em uma atmosfera apostólica. Ela reconhece que é parte do exército de Deus, com um supremo chamado de reconquistar todo o território que foi invadido pelo inimigo. O perímetro de ação do inimigo vai ser diminuído e o perímetro de ação do governo de Deus será ampliado. Esta igreja vai manifestar de maneira profética, demonstrativa, a vitória que foi conquistada por Cristo na cruz. Aleluia! Nessa guerra vamos ser vitoriosos juntamente com Cristo.